Boa noite a todos. Que satisfação estarmos juntos mais uma vez. Quero agradecer a presença de cada um que se dispôs a estar aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos à comunidade adventista do Encontro Vida, um lugar para você pertencer e ter um encontro real com Deus. É muito bom receber você aqui hoje. Nós estamos em mais uma programação do programa Bíblia em Foco. Esse é um programa todo especial, é o seu programa do início da semana, que tem como foco o estudo da Bíblia. Você que gosta de estudar a Bíblia, gosta de cavar um pouquinho mais, gosta de aprofundar-se em temas bíblicos, este é o programa para você estar participando conosco, Bíblia em Foco. Nós estamos muito felizes, durante este mês de setembro, nós estamos abordando aqui um tema muito especial no Bíblia em Foco, que é um tema relacionado ao juízo. Então, nós estamos falando, o tema da nossa série deste mês é a hora do juízo. Eu tenho certeza que você que tem acompanhado a nossa série tem gostado muito dos nossos temas. Eu quero aqui estender o nosso boa noite para você que está nos acompanhando aí na sua casa, talvez, não sei, sentado aí no seu sofá, no conforto do seu lar. Muito obrigado pela companhia, por nos permitir entrar aí no seu lar para juntos podermos estudar a palavra de Deus, tá certo? Olha, nós estamos hoje no nosso penúltimo tema desta série. Na próxima semana, esse será o nosso último tema. E esses dois temas, o de hoje e o da próxima semana, serão temas assim, extremamente especiais, não menosprezando os temas que estudamos anteriormente, mas esses temas em específico requerem muito de nossa atenção, e por isso eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, que pegue ela, quem trouxe sua caderneta de anotações, fique à vontade. O programa Bíblia em Foco é o programa onde você rabisca a sua Bíblia, né? Tem gente que não gosta de rabiscar a Bíblia, é um carinho especial pela Bíblia, né? Às vezes é preciso você fazer algumas anotações, né? E nós vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é esse aí, o juízo terrestre. Nós estamos continuando aí na temática do juízo. Eu quero convidar você para nós orarmos, para já irmos para o nosso tema dessa noite. Vamos orar? Ó Deus querido, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui na Tua presença. Queremos agradecer porque temos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de aprendermos mais do Teu plano para a nossa vida. Um tema tão especial, Senhor, que temos estudado durante esses dias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor revelou na Tua palavra esse tema tão importante em relação ao juízo. Nossa oração nesse momento a Deus é que o Senhor nos ajude a compreender o tema, a Tua palavra, e que ao concluirmos esse estudo, Senhor, tenhamos a certeza de termos ouvido a Tua voz falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, no nosso último programa, nós falamos sobre o cenário do juízo, e nós abordamos um pouco no programa anterior sobre a realidade de um santuário no céu, e nós vimos aqui vários textos que nos dão base para crermos na existência de um santuário físico no céu. Inclusive, abordamos ali textos do próprio Apocalipse, textos muito claros que o profeta João descreveu ali, sobre a realidade desse santuário no céu. E nós descrevemos ali, no nosso último encontro, que Deus pediu a Moisés para construir um santuário aqui na terra, e esse santuário tinha como base o santuário celestial. Inclusive, na ocasião, a gente leu o texto lá de Êxodo. Vamos passar hoje por esse texto também, é importante. E nós aprendemos também no nosso estudo anterior, que no santuário celeste é onde está o trono de Deus, é de onde Ele governa todo o universo, santuário celestial. E alguns profetas tiveram a oportunidade de, mesmo em visão, contemplar o santuário celestial. O profeta Isaías foi um deles, o profeta João também teve esse privilégio, né? E deixaram registrado nos livros bíblicos sobre a experiência que tiveram.
aprendemos que o santuário celestial é uma espécie de palácio de Deus. É de onde Deus governa todo o universo. Mas o santuário de Deus, essa temática do santuário é muito mais profunda do que nós imaginamos. Existem relatos bíblicos do primeiro grande santuário que foi construído aqui na terra. E o primeiro grande santuário construído na terra foi construído pelo próprio Deus. Nós estamos falando exatamente do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era uma espécie de santuário construído por Deus. Davidson diz o seguinte, que o Éden era um tipo de santuário arquetípico. Então, quando Deus inspirou Moisés a descrever o relato do Gênesis com relação ao Jardim do Éden, Deus o inspirou a descrever o Jardim do Éden como uma espécie de santuário. Quando você analisa o texto de Gênesis, você vai perceber que as próprias expressões que Moisés utiliza ao descrever ali o Jardim do Éden, têm a ver com o próprio santuário no Antigo Testamento. Eu coloquei alguns exemplos aí. O primeiro deles era a orientação oriental do Jardim do Éden. Se você, não vamos ler esses textos para a gente poder avançar, mas se você acompanhar o texto de Gênesis capítulo 2, verso 8, você vai ver que a localização do Éden era a localização oriental. E se comparar essa descrição lá com o texto do profeta Ezequiel no 47, verso 1, o profeta Ezequiel vai descrever que a entrada do santuário também estava ali do lado oriental. Então são correlações entre o Éden e o santuário terrestre. Uma outra expressão interessante aí é a expressão plantar, o verbo plantar. No Gênesis, Moisés diz que Deus plantou o jardim. E o texto de Êxodo, capítulo 15, verso 17, a gente leu esse texto no nosso último encontro, apresenta ali que o santuário também foi plantado. Então, uma expressão que correlaciona os dois santuários. Outro ponto interessante é que no santuário você tinha a árvore da vida, no Jardim do Éden, você tinha a árvore da vida. E em Êxodo capítulo 25, verso 8, diz, ali é o pedido que Deus faz para Moisés construir o santuário. Nós vamos ler esse texto mais na frente, mas ali em Êxodo 25, 8, quando Deus pede para Moisés construir aquele santuário, Deus diz assim, para que eu possa habitar no meio deles. Então veja, qual era a localização da árvore da vida? Era no meio do jardim. Quando Deus pediu para Moisés construir o santuário, Deus queria habitar no meio do povo. Então existe uma correlação aí entre o santuário terrestre e o Jardim do Éden. E nós temos uma outra expressão muito interessante, que é apresentada em Gênesis 3, verso 8, que mostra Deus andando pelo jardim na viração do dia. Aliás, essa mesma expressão vai aparecer em Deuteronômio 23, que é quando apresenta Deus caminhando também, andando entre o acampamento do povo de Israel. Então, de fato, quando nós analisamos a relação entre jardim e o santuário, você vai perceber que Moisés faz uma descrição do Jardim do Éden, como se de fato ele fosse o próprio santuário. Então, o Jardim do Éden seria o primeiro santuário de Deus nessa terra. E era no Jardim do Éden que Deus se relacionava com o ser humano de forma face a face. Não havia impedimento no relacionamento de Deus com os seus filhos no Jardim do Éden. Todos os dias Deus aparecia no Jardim do Éden e ali conversava com Adão e Eva e trocavam experiência. Era um relacionamento íntimo. Mas aí o pecado entrou no mundo. E o que aconteceu com esse relacionamento entre Deus e o homem? Foi rompido. O relacionamento foi rompido. E o homem teve que ser expulso do jardim. Deus já não podia se comunicar com o ser humano como antes se comunicava. E agora Deus vai utilizar outros meios para isso. Os profetas,
para poder se comunicar com o seu povo. Mas ainda ardia, vamos usar essa expressão, no coração de Deus, o desejo de se relacionar com o ser humano como antes fazia no Jardim do Éden. Portanto, quando Deus estabelece o sistema de sacrifício ali, de acordo com o capítulo 3 de Gênesis, é exatamente no contexto em que o pecado entra. Quando o pecado entra na realidade humana, Deus agora vai estabelecer o sistema de sacrifício para novamente reatar aquele relacionamento que havia sido quebrado por consequência do pecado. E aí então, Deus vai fazer o pedido para Moisés em Êxodo capítulo 25. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 25. Nós vamos ler aí o verso 8. Diz o texto: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então o desejo de Deus, ao pedir para Moisés construir o santuário terrestre, era o desejo de habitar no meio do seu povo. Então nós enxergamos o anseio de Deus em retomar aquele relacionamento que ele tinha antes lá no Jardim do Éden. E parece que a impressão que se tem é que nessa trajetória da humanidade, Deus está sempre procurando o relacionamento com o homem. Você veja, por exemplo, quando o pecado entrou, que Adão e Eva se esconderam de Deus, Deus chega no jardim, pela viração do dia, diz o texto bíblico, e aí Adão e Eva se escondem de Deus, e Deus vai procurar Adão e Eva. Então, Deus sempre esteve buscando esse relacionamento. Quando ele pede para que Moisés construa esse santuário terrestre, qual era o desejo de Deus? Habitar no meio do seu povo. Então, Deus está buscando reatar o relacionamento que, por consequência do pecado, havia sido rompido. E outro ponto interessante, leia o verso 9, por gentileza. Segundo tudo o que te mostrei para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Portanto, quando Deus pediu para Moisés construir um santuário, Deus deu o modelo. Isso aí nós vimos no nosso estudo anterior. Deus deu o modelo. E o modelo dado por Deus não foi apenas para a construção da estrutura propriamente dita do santuário, mas inclusive dos próprios móveis, dos utensílios que havia no santuário. O verso 9 diz isso. Então, Moisés, eu estou dando a você o modelo não só da estrutura em si, mas inclusive dos móveis que há no santuário. Então, vamos conhecer um pouquinho desse santuário. O santuário era uma espécie de tenda. E ele tinha mais ou menos 25 metros de largura, o santuário, por 50 metros de comprimento. Então, o santuário consistia de uma área total, que tinha aí um pátio, e dentro desse pátio estava, de fato, o templo, que era o santuário propriamente dito. Aí nós temos, inclusive, esse seria o santuário, a tenda, de fato, que tinha ali em torno de 5 metros de altura, 5 de largura. E aí, quando você verifica o santuário de frente, ele tinha exatamente o formato de uma tenda. O comprimento aí tinha em torno de 15 metros. Agora, imagina se nós tirássemos um raio-x do santuário. Ele, então, tinha ali, basicamente, dois compartimentos. Esses 2 compartimentos estavam divididos por uma cortina. Então, o compartimento número 1 do santuário era chamado de lugar santo. E o compartimento número 2 era chamado de lugar santíssimo. Esses 2 ambientes era onde acontecia todo o ritual do santuário.
junto com o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando você entrava no santuário, o primeiro móvel que você via ali era o altar de sacrifício. Ele estava exatamente no pátio ali, o altar de sacrifício era o primeiro, e era aonde acontecia o sacrifício diários, né? O altar de sacrifício tinha um significado muito interessante. Ele tinha algumas extremidades que eram chamados de os chifres do altar, e o sangue era colocado nos chifres. O interessante é que ele fazia um formato de X, então o sangue ficava nas extremidades do altar, e você tinha o corpo da vítima sacrificada que ficava no meio do altar. E isso nos lembra exatamente a cruz do Calvário, porque era no altar que a vítima morria, e Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, as extremidades da cruz sangrava por causa dos pregos nas mãos e nos pés, e por causa dos espinhos na fronte de Cristo, e o corpo de Cristo estava, portanto, ali no meio da cruz. Então você tinha algo ali, relembrando exatamente a cruz do Calvário. O texto de João, capítulo 12, verso 32, nos diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus foi levantado na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus, portanto, o altar que estava ali, no pátio do santuário terrestre, era uma representação da cruz onde Cristo, o Cordeiro de Deus, morreria. Seguindo aí, nós temos o segundo utensílio do altar, que ficava logo após, o segundo utensílio do santuário, logo após o altar, que era a pia. A pia era onde o sacerdote usava para se lavar ou para se purificar. E a pia tinha um símbolo muito especial. Se você analisar o momento em que Cristo é crucificado, era o momento em que ele estava ali purificando o ser humano do pecado. Nós somos purificados do pecado na morte de Cristo. E quando ele estava sendo morto, que foi furado o lado de Cristo, você recorda que do corpo de Cristo saiu água, diz João capítulo 19, verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, na hora da nossa purificação na cruz do Calvário, a água jorrou do corpo de Cristo. A pia simboliza a purificação que Cristo pode fazer na vida de todo pecador arrependido. E aí, então, quando você entrava no santuário, já entrando no primeiro compartimento do santuário, você tinha ali pelo menos 3 utensílios, ou 3 móveis. O primeiro deles ficava ali, era o candelabro, que tinha 7 lâmpadas. O candelabro tinha um significado muito especial, ele passava a noite acesa, simbolizando que Cristo não dormia. Aliás, essa é a figura que o próprio salmista apresenta, quando ele diz: o guarda de Israel não dormita, não dorme o guarda de Israel. Ele está atento, e o próprio Cristo falou em João capítulo 9, verso 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então o candelabro representava também o próprio Cristo, a luz do mundo. E dentro do lugar santo, você tinha ali também a mesa com os pães. 12 pães estavam nessa mesa. Esses 12 pães representavam as 12 tribos. Nós estamos passando assim de forma bem resumida, e os 12 pães não só representavam as 12 tribos, mas era uma representatividade do próprio Deus que sustentava os seus filhos. Aliás, quando você vai no livro de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado ali, ele diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, Deus nos sustenta não só fisicamente, mas nos sustenta espiritualmente. Portanto, os pães representavam o sustento físico e espiritual de Deus, e o próprio Cristo disse assim: eu sou o pão da vida. Então, a presença dos pães no santuário era também uma representação do próprio Cristo. Agora, o interessante é que esses pães não eram consumidos por Deus.
Deus não vinha e consumia os pães. Os pães eram trocados a cada sábado. E isso diferenciava a religião judaica antiga das outras religiões pagãs, como os egípcios, por exemplo, os babilônicos, que acreditavam que os seus deuses se alimentavam das oferendas que eles levavam para ele. No caso do judaísmo, os pães estavam ali, mas Deus não se alimentava dos pães. Eles eram trocados todos os sábados. E aí nós temos, ainda no lugar santo, o altar de incenso. O altar de incenso era um dos móveis mais especiais do santuário. Inclusive, ele tinha uma relação muito íntima com a própria Arca da Aliança. Isso é muito interessante. A relação do altar de incenso com a Arca da Aliança era tão estreita que, em alguns textos bíblicos, você vai perceber que há uma espécie... o escritor bíblico faz essa relação do altar de incenso com a Arca da Aliança, dando a impressão de que o altar de incenso estava dentro do lugar santíssimo. Por exemplo, quando você lê 1 Reis, capítulo 6, verso 22, o texto diz: assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava adiante dos santos dos santos. Então você percebe a relação que o altar tinha com o próprio lugar santíssimo. Aliás, ele estava diante da Arca da Aliança. O que separava o altar de incenso da Arca da Aliança era o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E um texto no livro de Apocalipse, no capítulo 8, versos 3 e 4, nós lemos: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Que altar é esse? Como um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Essa relação do altar de incenso com a Arca da Aliança é vista pelo fato de que o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ele não ia até o teto. Então, quando o altar de incenso exalava o incenso, então o incenso ultrapassava o lugar santíssimo. E então ele impregnava ali o lugar santíssimo. Por isso que há essa relação do altar de incenso com o lugar santíssimo e a Arca da Aliança. Sabe qual é a lição mais extraordinária disso tudo? É que no livro do Apocalipse, o altar de incenso é comparado às orações dos santos. Então, as nossas orações, elas chegam ao trono de Deus. A Arca da Aliança era um símbolo do trono de Deus. Afinal de contas, era ali que Deus se manifestava visivelmente. Acima, no propiciatório ali, o Shekinah, a presença visível de Deus. E ali, o altar de incenso tinha a sua influência, pois o incenso entrava até ali, o local do lugar santíssimo. Portanto, aí nós temos uma descrição acerca do santuário. E no santuário tinha alguns serviços básicos. Eles giravam em torno desses três. O primeiro eram os sacrifícios pela manhã e à tarde, todos os dias, manhã e tarde. O segundo era a oferta de incenso. E o terceiro eram as ofertas pelos pecados pessoais. No geral, essa era o cerimonial do santuário. Além desse, existiam aqueles que eram oferecidos aos sábados, e aqueles que eram oferecidos nas festas anuais, e assim por diante. Ocasiões especiais. Mas, no geral, esses três eram os cerimoniais ali do santuário. Quando o pecador ia até o santuário, ele, portanto, ia ao encontro do seu Criador. Era no santuário que ele buscava o perdão dos seus pecados. Ele ia carregado dos seus pecados no santuário, e ali no santuário recebia o perdão dos seus pecados, e voltava para casa sem os seus pecados. Que coisa extraordinária, não? Os pecados ficavam aonde, então? Onde ficavam os pecados? Ficavam no santuário. E aí nós chegamos a um ponto muito especial, que é a transferência desse pecado para o santuário. De forma muito simples, é exatamente isso. O pecador levava o seu pecado e o pecado ficava no santuário.
Nesse aspecto, nós temos alguns pontos de vista de como funcionava essa transferência do pecado para o santuário. Wagner foi um dos homens que bateu de frente com essa questão da transferência do pecado para o santuário. E o pensamento dele é interessante. Acompanha comigo. O pecado não é uma entidade, e sim uma condição que pode existir somente em uma pessoa. Então, Wagner dizia que é impossível a transferência de um pecado para o santuário, porque pecado não é uma entidade. Para existir o pecado, tem que existir o pecador. Vamos usar aqui, por exemplo, um exemplo bem hipotético. Imagina se todo pecador deixasse de existir, tanto o ser humano como os anjos maus e o diabo. O que aconteceria com o pecado? Deixaria de existir também? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. Se não há pecador, o pecado deixa de existir. O que Wagner está dizendo é que o pecado é uma condição. O pecado existe porque o pecador existe. Ele não é uma entidade que pode ser transferível. Acontece que esse pensamento é limitado apenas à condição do pecado. E aí, um outro autor muito interessante, chamado Gaine, vai ampliar a visão. Ele diz assim: no ritual, uma entidade imaterial pode ser tratado como se pertencendo ao domínio material, de modo que possa estar sujeita à interação física e manipulação. Vou explicar para vocês. Gaine está dizendo que, quando se trata de um ritual, o pecado pode ser considerado como sendo uma entidade, porque de fato nós estamos falando de um cerimonial. E você sabe que num cerimonial, os itens do cerimonial não são um fim em si mesmo, eles são um meio para um fim. Então, cada requisito num cerimonial tem um significado muito maior. Portanto, em se tratando do cerimonial, o pecado, que mesmo não sendo uma entidade material, pode ser assumido como uma entidade material e inclusive ser manipulado. Eu vou dar um exemplo. Não, eu não vou dar esse exemplo. Não vou dar esse exemplo. Mas vejam, quando era que isso acontecia? Quando era que o pecado era transferido para o santuário? Em que momento esse pecado era transferido? E como o pecado era transferido? Então, duas perguntas interessantes. Algumas sugestões. Primeira sugestão: alguns dizem que o pecado era transferido para o santuário no momento em que a pessoa vinha ao santuário. Então, ele vinha ao santuário e trazia o seu pecado para o santuário e deixava o seu pecado no santuário através do ritual do sacrifício. Esse é o primeiro ponto. Há quem diga que o pecado era levado para o santuário quando a pessoa pecava e contaminava a terra, porque a contaminação do santuário tinha a ver com a contaminação da terra. Nesse sentido, o pecador não necessariamente precisava ir fisicamente no santuário. Se ele pecava, automaticamente o seu pecado era transferido para o santuário. E uma terceira visão é que o pecado tinha uma qualidade aérea. Isso aqui é interessante. Era uma espécie de magnetismo. Você pecava e é como se o pecado fosse atraído para o santuário. Vejam, nos dois últimos pontos, não havia a necessidade do pecador estar fisicamente no santuário. Ele pecava e automaticamente o pecado ia para o santuário. Somente a primeira opção, o pecador tinha que ir no santuário. Qual é a opção que nós entendemos ser a mais correta de acordo com o texto bíblico? A primeira opção. Aquela que o pecador ia até o santuário. Ele levava o seu pecado ao santuário. Ele levava o pecado ao santuário e aí, quando ele depositava ali a mão sobre a vítima, né? Gaine vai nos dar uma visão mais abrangente sobre isso. A oferta material como um todo absorve o mal que oferece a oferta, purificando dessa maneira. O salário do pecado é a morte. Portanto, ele diz que
o pecado era transferido para o santuário no momento em que a vítima sacrificial era morta. Agora, como era que acontecia essa transferência? Vou ler um texto para vocês que está em Levíticos 16. Esse texto trata do bode Azazel. A gente não vai falar sobre o bode Azazel hoje. Mas na cerimônia do bode Azazel acontecia uma coisa chamada imposição de mãos. Acompanhe o texto comigo. Diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então o que acontecia? Na cerimônia do bode Azazel, o sumo sacerdote colocava a mão sobre o bode e confessava os pecados. Então a imposição de mãos sobre o animal transferia o pecado do pecador para o animal. Como é que acontecia essa transferência do pecador para o animal? Através da imposição de mãos. Ora, se a imposição de mãos transferia o pecado do pecador para o bode Azazel, por exemplo, a mesma coisa acontecia no sacrifício, quando o pecador colocava a mão sobre a vítima, ele confessava os seus pecados. E ali o pecado passava do pecador para a vítima. Quando a vítima era morta, então o sangue era colocado sobre os chifres do altar, e ele era levado para dentro do santuário, e ali o sacerdote aspergia o sangue na cortina. Ou seja, olha a dinâmica do pecado. O pecado era transferido para a vítima, ela morria, e da vítima passava para onde? Para o santuário. Então essa era a dinâmica. Todos os dias isso acontecia. O pecador levava o seu pecado, o pecado era transferido para a vítima, e por fim transferido para o santuário. Olha um ponto interessante aqui. No livro Cristo em seu Santuário, eu vou ler rapidamente esse texto, diz assim: aqui ela fala de forma extraordinária exatamente isso que eu expliquei a você. O pecador arrependido trazia a sua oferta à porta do tabernáculo, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente assim, para o sacrifício inocente, ou seja, para o animal. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo, aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca da aliança, que continha a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. Perfeito? Ok. Agora, o que o pecador transmitia para a vítima? Duas opções. Alguns creem que era transmitido a personalidade do ofertante. Ou seja, havia aqui uma íntima relação do pecador com a vítima sacrificada, a ponto de que a própria vítima era um símbolo do ofertante. E o segundo ponto era que o que era transmitido para a vítima não era a sua personalidade, mas apenas o pecado e a culpa. A segunda opção é a que nós realmente cremos, que naquele momento era transferido apenas a culpa do pecado sobre a vítima sacrificada. Perfeito? E aí nós queremos concluir esse estudo falando sobre o serviço anual do santuário. O serviço anual era chamado Dia da Expiação. Aqui culminava todo o serviço do santuário. O Dia da Expiação era o dia em que era o ápice de um cerimonial que durava o ano inteiro. Então, durante todo o ano, o pecador trazia o seu pecado e era então deixado ali no santuário. Chegava um momento em que o santuário deveria ser purificado de todos esses pecados que durante o ano eram colocados ali. Então essa era a dinâmica do pecado durante todo o ano. Então o pecado vinha do pecador, está aí a dinâmica, passava para o animal e por fim era deixado no santuário. Então era uma dinâmica de fora para dentro, você compreendeu? Então o pecado vinha de fora para dentro do santuário. No dia da expiação acontecia a ordem inversa. Então o pecado saía do lugar santíssimo, ia para o lugar santo, depois para o pátio e por fim ia ao deserto. Portanto, no dia da expiação, a dinâmica do santuário era de dentro para fora.
O ano inteiro o pecado entrava. No dia da expiação, o que acontecia? Ele saía do santuário. O dia da expiação era o dia de purificação do santuário. E tinha algo muito interessante no dia da expiação. Eu quero finalizar com isso aqui. Interessante que, inclusive, é relevante para nós nos dias de hoje. O dia da expiação era um dia de juízo para o povo de Israel. A prova disso é que nesse dia, no dia da expiação, eles deveriam ter santa convocação. Então, todos deveriam estar concentrados na cerimônia do dia da expiação. Eles precisavam fazer isso. Vejam, nós também precisamos fazer o mesmo. Nós vivemos no grande dia da expiação. Você vai entender isso no nosso próximo estudo. Nós vivemos hoje no grande dia da expiação. No próximo estudo nós vamos entender quando começou esse grande dia da expiação. Se eu fosse você, não perderia o nosso próximo estudo. Portanto, nós precisamos hoje, a cada dia, estarmos em completa ligação com Deus. Santa convocação ao nosso Deus. No dia da expiação, o pecador se identificava com a oferta que era apresentada pelo sacerdote. Nós também precisamos nos identificar com a oferta que foi oferecida por mim e por você. E que oferta foi essa? De acordo com João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos nos identificar com Cristo. Quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós buscamos a Sua presença, quando Ele faz parte da nossa vida, então nós vamos nos identificando com Cristo, ao ponto do seu caráter ser impresso na nossa vida. No dia da expiação, se observava uma espécie de sábado solene, e nós aguardamos o descanso solene em Cristo Jesus. Era no dia da expiação que eles afligiam a sua alma, que eles se humilhavam diante de Deus. No grande dia da expiação que nós vivemos hoje também, nós precisamos nos humilhar mais diante de Deus, buscar a sua presença, clamar pela sua presença na nossa vida, permitir que Ele haja na nossa vida, que Ele trabalhe em nós, que Ele transforme o nosso caráter. Queridos amigos, nós vivemos hoje no grande dia da expiação. E a mesma atitude que o povo de Israel tinha naquele dia da expiação, em que eles viviam uma vez por ano, hoje nós precisamos viver diariamente. Todos os dias em contrito com Deus. Todos os dias buscando a sua presença. Para que Ele, por fim, cumpra a sua obra em nós. E quando de fato terminar o grande dia da expiação, todos nós sejamos justificados para a glória eterna. Você deseja isso? Deseja estar aí contrito com Deus? Deseja buscar a sua presença a cada dia? Deseja desfrutar do descanso do Senhor? Deseja a cada dia dizer: Senhor, faça parte da minha vida. Eu preciso do Senhor ao meu lado todos os dias. Esse é o seu desejo? Quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, quero agradecê-lo, Senhor, porque o Senhor planejou um meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos. O teu plano, Senhor, envolvia o sacrifício de Cristo Jesus lá no altar, na cruz do Calvário. Ali, ó Deus, o seu sangue foi vertido em nosso favor, para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Ó Deus querido, aqui estamos nós, nos humilhando diante de Ti. Por favor, Senhor, que nós possamos desfrutar a cada dia da Tua presença. Que nesse período que nós estamos vivendo, nos momentos finais da história deste mundo, do grande dia da expiação, que nós sejamos agraciados com a Tua presença,
Que o poder maravilhoso do Espírito Santo transforme a nossa vida. Nos faça novas criaturas. No teu juízo, ó Deus, que nós estejamos em pé, revestidos pelo sangue maravilhoso de Jesus. Pai querido, nos dê uma semana feliz e agradável na tua companhia. Nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.